bem? Bom dia a todos, pessoal aqui presente, pessoal presente em casa ou em algum lugar que esteja vendo aí pela internet. Nós hoje vamos discutir inovação em pequenas e médias empresas a partir de análises feitas sobre os dados da Pintec. Pintec é a pesquisa de inovação na indústria realizada pelo IBGE. Aliás, é uma pesquisa de altíssima qualidade. Quem já viu as Pintecs de outros países, inclusive os países centrais da Europa, Alemanha e tal, vê que a nossa Pintec é muito melhor de qualidade do que as deles. Enfim, então, digamos, a base é boa, não, mas também a amostra, não é só, o questionário é muito parecido, mas a amostra que o IBGE faz, a ancoragem que o IBGE faz da Pintec com a PIA, né, que é a pesquisa industrial anual, e a crítica que o IBGE faz dos questionários e das entrevistas é imbatível. É imbatível. Né? Bom, a gente já viu Pintecs de outros lugares, tem algumas assim que a gente usa o dado, abaixa a cabeça, faz o sinal da cruz, reza para Maomé, reza para todos os santos, etc., confiando que aquilo lá, mas muitas não dá para botar muita mão no fogo. Bom, tudo bem. Então, quem vai fazer a discussão com a gente é o Marco Antônio Silvestre Leite, que é economista do BNDES. Ele é economista aqui pela FE, depois ele fez mestrado em administração de empresas pela GV, tá? E ele trabalha no BNDES basicamente com atendimento às micro, pequenas e médias empresas, né? E a discussão que ele vai trazer aqui, grosso modo, é sobre a probabilidade de ocorrência de inovação nas pequenas e médias empresas. Como a gente sabe, inovação não é muito, se a gente for pegar o dado bruto, muito puxado por grande empresa, mas tem o outro lado, que inovações mais radicais nascem em algumas pequenas empresas, e tem o conjunto das pequenas empresas, que numericamente, do ponto de vista de estabelecimentos empresariais, se eu posso dizer assim, é o número maior de empregos também. Então essa discussão é absolutamente relevante. Eu só peço para os nossos internautas que, se puderem, antecipem as perguntas, né, para que a gente possa responder a tempo. Marco Antônio, muito obrigado pela disposição de vir aqui discutir seu trabalho com a gente. A palavra é sua. Obrigado, professor Mário Salerno, pela oportunidade de estar aqui na USP, onde eu me formei economista, em 98, já faz alguns anos. Obrigado também pelos senhores, pelas senhoras que estão aqui presentes hoje nesse auditório, pela audiência online também, e agradecimentos também ao BNDES, que pagou o meu curso de mestrado na GV, que foi pago, né, uma faculdade particular, e também ao meu orientador, professor Marcos Augusto de Vasconcelos, né? Essa tentativa de jogar alguma luz no entendimento sobre inovação tecnológica em micro e pequenas empresas brasileiras, com base nos dados da Pintec, ele partiu em parte dos cursos sobre engenharia de produção, não, os cursos sobre administração de produção, que eu tive no meu mestrado, e também da parte de finanças, alguma coisa, sobretudo o uso de logística, né, de regressão logística, para fazer uma espécie de rating, tentar classificar os principais fatores que afetam essa probabilidade de ocorrência de inovação tecnológica, não estou falando de inovação em gestão, inovação tecnológica, nas micro e pequenas empresas brasileiras, né? Eu vou tentar passar muito por cima de alguns slides para não prejudicar outros mais importantes. Ao todo são 72 slides.
Esses slides, mais a dissertação, a versão em .doc e .pdf, e também as matrizes de correlação que foram usadas para a preparação das regressões logísticas, eu vou deixar aqui com o pessoal do Observatório da Inovação para que disponibilizem online após essa apresentação. Vou tentar fazer uns 40 minutos de apresentação para que haja tempo para abrir para dúvidas, ok? Como o professor Mário Salerno falou, no BNDES há cerca de 8 anos já eu atendo micro, pequenas e médias empresas, isso que me despertou o interesse de pesquisar nessa área de micro e pequena empresa. Tem estudos bons na área, mas não tanto sobre inovação tecnológica e muito menos abordagem quantitativa, que foi a abordagem que eu dei para a minha pesquisa. Tá? Então, contexto internacional e depois o nacional, o contexto atual de inovação em micro e pequena empresa é que depois da crise, né, dos sistemas planificados, tanto o sistema soviético, que era socialista, como também de sistemas capitalistas planificados, né, e também com o aumento do poder de compra da população, e o toyotismo também passou a ser reduzido a demanda por bens padronizados e passou a aumentar a demanda por bens diferenciados. Então, isso criou uma demanda, né, por bens diferenciados, portanto, por inovações, né, principalmente de produto e também inovações em processo, para dar suporte a essas inovações de produto. Né. Então, o ritmo de mudança tecnológica, né, que antes era muito ditado por corrida armamentista, né, levar o homem à lua, ou então outros fins militares e de Estado, passou a ser ditado por fins de mercado. Então, isso caracteriza uma transição de uma economia de grandes corporações e muito gerencialista para uma economia empreendedorista, ou uma economia empreendedora, né, uma entrepreneurial economy. Né, que em vez de ser caracterizada por grandes empresas, é caracterizada cada vez mais por pequenos negócios intensivos em conhecimento. Né, em vez de grandes empresas intensivas em bens de capital, pequenos negócios intensivos em conhecimento. Então, empreendedorismo, né, cada vez mais vem privilegiando não burocracia, mas sim talento, qualificação e acúmulo de conhecimento, né. E isso gera oportunidade de emprego e de renda para pessoas talentosas e também passa por cima de estereótipos, né? Por exemplo, etnias e classes sociais dominantes, e dá chance para quem tem o talento individual e também coletivo. Né? Então, uma mudança nesse sentido boa e que requer que as empresas mudem os seus padrões de competitividade. Né? Peguei na minha dissertação exemplos, por exemplo, sobre os Estados Unidos, que vem priorizando micro e pequena empresa, né, com Small Business Innovation Research, que está ligado, de certa maneira, ao Small Business Administration. Peguei também exemplos sobre o Estado de Israel. Teve uma oportunidade muito boa com o fim da cortina de ferro. Teve uma afluência de cerca de 300 mil cientistas israelitas, né? E foi criada uma série de subsídios para poder empregar esses 300 mil cientistas, e hoje Israel é uma potência econômica e tecnológica. Né? Também acho que vale mencionar a União Europeia, que já está no 7º programa de apoio à pesquisa tecnológica. Né? Cerca de 54 bilhões de euros são destinados desse programa para micro e pequenas empresas. Coreia do Sul, Taiwan e Japão vêm patinando de certa maneira, mas vêm já muito fortemente envidando esforços para apoiar a criação de micro e pequenas empresas de base tecnológica, e isso passa muito pela formação de recursos humanos. A China, além desses incentivos, tem também tentado criar um mercado de capitais específico para essas micro e pequenas empresas de base tecnológica. Né? Então, a China, de certa maneira, imita o modelo asiático, imita também o americano e não tem muita coordenação de uma coisa com a outra, mas vem tentando de tudo. O Brasil, agora, com o segundo mandato do governo Lula e o primeiro mandato da Dilma, tem, de certa maneira, tentado tirar o atraso, mas os índices de educação são realmente defasados em relação a países desenvolvidos. Né? As micro e pequenas empresas, embora elas sejam responsáveis por 53% do trabalho formal e 20% do PIB, elas investem apenas 16%
dos recursos totais que as empresas investem em inovação tecnológica e apenas 8% do total. Apenas metade de todos os recursos investidos em inovação, em pesquisa e desenvolvimento tecnológico no país, apenas metade é investido por empresas, e dessa metade apenas 16%, ou seja, 8% do total é que é investido por micro e pequenas empresas. Então, um contexto em que é necessário, de certa maneira, dar maior apoio e maior incentivo para que as micro e pequenas empresas brasileiras inovem e participem da economia do conhecimento, ou da economia da gestão do conhecimento, né? Então, o problema de pesquisa da minha dissertação, né, seria identificar quais os principais fatores que influenciam a probabilidade de ocorrência de inovação tecnológica em micro e pequenas empresas brasileiras, né? Então, dentro dessa problemática de quais são os fatores, verificar, por exemplo, o que afeta em termos de fontes de inovação, qualidade e nível de formação dos recursos humanos, nível ou importância que a empresa dá à cooperação com instituições de ciência e tecnologia, cooperação com outras empresas, tanto fornecedores como clientes, concorrentes, empresas do mesmo grupo, né? Também o porte da empresa, que aqui eu vou medir em número de empregados, né? A Pintec ela tem por faturamento também, mas é um dado que não é tão direto como o porte de empresa e às vezes esbarra na falta de teorias adequadas para identificar relação direta de receita e de grau de inovação da empresa. Existe literatura, por exemplo, Coase, que já é muito conhecido, que diz que quanto maior o número de empregados da empresa, maior a dificuldade de coordenação. E aí pode complicar na coordenação dos recursos para inovação também, né? Então, porte de empresa que eu vou medir em número de empregados, até em linha com o que o Sebrae faz, né? Também o ramo de atividade ao qual a empresa pertence, se isso afeta, e o acesso ao crédito, aos incentivos fiscais, tá? Então, de todos esses fatores, eu tentei identificar desses quais que afetariam a probabilidade de ocorrência de inovação em micro e pequenas empresas brasileiras. Eu não sei se eu estou muito rápido, estou tentando cumprir o tempo regulamentar aqui. Bom, então vale ressaltar que a amostra, né, da pesquisa dentro da amostra da Pintec foi basicamente de micro e pequenas empresas, né? Como a Pintec ela dá muita ênfase nas indústrias e também alguns segmentos de serviços intensivos em conhecimento, né? A Pintec mesma, ela pegando indústria, ela em algumas tabelas ela aponta, né, que a microempresa para ela é aquela que tem até 19 empregados e a pequena empresa é aquela que tem de 20 a 99 empregados. Eu procurei seguir a Pintec também, mas assim, revisando a literatura, eu procurei conferir o que seria mais adequado. Existe literatura fora do Brasil e também aqui no Brasil, que o Sebrae se baseia nela, para dizer que micro e pequena empresa é aquela que tem até 19 empregados, quer dizer, a microempresa é aquela que tem até 19 empregados e a pequena empresa é aquela que tem de 20 a 99 empregados. Então, na minha amostra, incluí aquelas empresas que têm entre 0 e 99 empregados. E, como variáveis dependentes, né, aquelas que caracterizam inovação, dividi ou tipifiquei os tipos de inovação em 4. Primeiro, inovação em produto, em âmbito do mercado nacional. Aí, quando eu digo em âmbito do mercado nacional, eu tenho que incluir aquelas empresas que inovaram tanto para o mercado nacional como para o mundial, porque quem inova para o mundial também inovou para o nacional. E, por outro lado, inovação em produto, em âmbito do mercado mundial, são só as empresas que inovaram em âmbito mundial, ou seja, ultrapassaram aquilo que era necessário para inovar em âmbito nacional. E a mesma coisa que eu fiz para produto, né? Eu fiz também inovação em processo em âmbito do mercado nacional e inovação em processo em âmbito do mercado mundial. Então, na verdade, é como se a gente pegasse um quadrante, no qual, por exemplo, uma coluna tivesse inovações em produto e em processo, na outra, empresas que inovaram em âmbito nacional e em âmbito do mercado mundial. É lógico que eu não peguei na amostra só essas empresas que inovaram, peguei as empresas que inovaram e as empresas que não inovaram dentro daquele parâmetro, né, de micro e pequenas empresas. Para basear
a análise que eu fiz, tanto de uma matrizes de correlação que eu solicitei ao IBGE, como também das regressões que foram feitas em cima dos dados da Pintec, né, fiz uma revisão bibliográfica, não vou entrar em detalhes aqui, mas o que vale mencionar é que foram revisados uma série de autores que falam sobre gestão do conhecimento, que falam sobre acúmulo de conhecimento como requisito para a inovação tecnológica, né? Peguei desde autores assim que não são muito abordados, que nem Kahn, Schmuckler, que são abordados pelos autores abordados, né? Schumpeter também, Stokes, Manuel de Oslo, Pintec, logicamente, Nonaki Takeuchi, Cohen Levinthal, né? Eles falam sobre externalização, absorção num ciclo permanente de acúmulo de conhecimento, né? De como que você socializa e individualiza conhecimento. Uma série de coisas muito interessantes que eu não vou ter tempo de passar aqui agora, mas a apresentação e a dissertação ficam à disposição do público. Uma coisa que vale a pena apresentar para embasar a análise dos resultados, por que eu não peguei setor aos quais pertencem as empresas? Porque existe uma relação linear muito forte entre o setor ao qual a empresa pertence e se aquele setor é um setor que costuma realizar atividades de P&D, né? E também muito relacionado a se esse setor tem mestres, doutores e graduados nos seus departamentos de P&D. Então seria não muito proveitoso aproveitar setor para a realização das correlações e das regressões logísticas, né? Então eu não resolvi tirar fora o setor porque havia variáveis mais próprias para explicar a inovação. Mas se subentende que setores que investem bastante em P&D e que têm mão de obra qualificada para isso vão ter maior probabilidade de apresentar empresas com inovações em âmbito nacional e mundial. Outra coisa também que eu acho que vale a pena falar antes de passar para a análise quantitativa dos dados da Pintec é que existe na literatura alguns autores, por exemplo, Galbraith, que afirmam que micro e pequenas empresas têm uma baixíssima probabilidade de inovar, porque elas não têm recursos para isso, e quando têm recursos, elas não conseguem aproveitar a inovação para gerar competitividade, então elas nadam e morrem na praia. E tem autores que nem Peter Drucker que afirmam que as micro e pequenas empresas que têm mais flexibilidade para inovarem, e as grandes empresas mal se dão conta dessas pequenas empresas e são por elas derrubadas. E isso remete muito a Schumpeter, né? Mas Schumpeter ele tem um pé em cada lado. Ele tem em alguns capítulos dos seus livros e alguns dos seus artigos ele revela um apreço pelo empreendedor schumpeteriano, né? Que começa com muito conhecimento e algum capital e vai crescendo até derrubar os incumbentes, mas em alguns casos também ele diz que a atividade de inovação é cada vez mais implementada em grandes departamentos de grandes empresas e que isso faz com que as grandes empresas concentrem a geração de inovação, de novo conhecimento. Então aí existe opiniões divergentes, tanto na literatura econômica como na literatura de administração de empresas, né? Não existe nenhum ponto pacificado, né? Eu tenho um achado que eu tropecei meio que nesse achado, mais adiante eu vou expor, eu acho que de repente ajuda a explicar um pouco isso. Mas enfim, agora vamos passar para a análise quantitativa dos dados da Pintec dentro daquele universo de micro e pequenas empresas, tá? A Pintec ela é uma pesquisa que é conduzida periodicamente, a cada 2 ou 3 anos pelo IBGE. Ela pega um universo de empresas potencialmente inovadoras, mas também algumas que não são inovadoras. Ela procura restringir a sua amostra, né, a alguma coisa entre 10 e 20 mil empresas, que em setores que ela acha ou que convém que seja maior a probabilidade de ocorrer inovação naqueles setores. Então ela estuda muito setores e empresas dentro dos setores que podem apresentar alguma inovação. Ela não estuda muito motivos pelos quais as empresas não inovam. Ela não pega muita empresa que tem baixa probabilidade de inovação. Ela tenta focar extratos de empresas que tenham maior probabilidade de inovar de acordo com conceitos pré-concebidos, né? Então tem um viés aí.
E, ao meu entender, é um viés bom, né? Você, com um custo relativamente baixo, consegue fazer uma pesquisa de alta qualidade. Dessas 16 mil empresas que a Pintec 2008 pegou, né, na pesquisa que foi conduzida nos anos de 2009 e 2010, para ver quais as empresas que tinham inovado em 2008, né? Dessas empresas, né? Espera só um minutinho. Selecionei um universo bem menor do que essas 16 mil, então pode ser que haja alguma discrepância entre essa amostra e a realidade, né? É bom sempre lembrar que isso aqui é uma regressão estatística, né? que é feita. Novamente, né? Lembrando que essa abordagem quantitativa necessariamente teve que ser feita quantitativamente, porque o IBGE não fornece os microdados relativos às empresas, né? Que são pesquisadas pela Pintec. Então, de vários fatores, como o porte da empresa, a indústria, né, o setor produtivo a qual a empresa pertence, qualificação das pessoas, acesso ao crédito, cooperação externa, né, para inovação tecnológica, principalmente com universidades e outras empresas, né, fontes de informação relevante, né, também como é que a empresa realiza, como é que ela implementa pesquisa e desenvolvimento, se é com mestres ou doutores, se ela realiza outras atividades de apoio à inovação e a frequência da realização dessas atividades. Isso teoricamente impacta a inovação, né, tanto em grau de novidade das inovações de produto, como em grau de novidade das inovações em processo, que pode ser em âmbito nacional ou âmbito mundial, né? Não é o foco da pesquisa, mas eu também dei uma olhadinha em como que essas atividades inovativas impactam qualidade e variedade de produtos e serviços, defesa e ampliação do mercado da empresa, eficiência operacional e adequação a padrões técnicos e ambientais, né? Então, tem variável independente, tem variável dependente, tem variável que depende da independente e da dependente também. O que eu fiz para poder facilitar a pesquisa? Eu peguei cerca de 77 variáveis, né, algumas contínuas e outras discretas. Eu dividi as respostas a essas variáveis em intervalos discretos, cerca de 236 intervalos, então 236 respostas possíveis. Essas respostas eu correlacionei umas com as outras, numa matriz quadrada de correlação. Fiz correlação de Pearson e correlação tetracórica. A correlação de Pearson ela tem uma sensibilidade mais baixa, as respostas, e a correlação tetracórica tem uma sensibilidade mais alta. Então, às vezes, quando uma amostra é muito grande, a correlação de Pearson ela não tem uma sensibilidade tão boa, a correlação tetracórica já tem. Para caso de respostas binárias, né, dummies, é mais apropriado, principalmente na literatura sobre rating de instituições financeiras, é mais usado correlação tetracórica. Por isso, muito do que está na minha dissertação é análise em cima de correlação tetracórica, mas não desprezei as correlações de Pearson. No fundo, no frigir dos ovos, as conclusões são as mesmas. Correlação de Pearson tem um cálculo mais simples. A correlação tetracórica não é tão usada, ou não vinha sendo tão usada até recentemente, porque ela depende de cálculo de iterações, né? Com o aumento da capacidade de processamento, capacidade de tecnologia de informação, ela passou a ser mais utilizada para pesquisas operacionais e para principalmente a parte de definição de modelos de rating, né, em instituições financeiras. Então, eu usei a tetracórica, mas não joguei fora a correlação de Pearson. Vocês veem ali que a correlação tetracórica ela é bem mais complicada de calcular do que a correlação de Pearson, né? Por incrível que pareça, o próprio Pearson é que desenvolveu a tetracórica. Então, a correlação própria, que a gente chama de Pearson, é uma simplificação da tetracórica. E isso para verificar o que está correlacionado, quais variáveis que estão correlacionadas entre si, né, e quais que estão correlacionadas à inovação em produto em âmbito nacional, inovação em produto em âmbito mundial, inovação em processo em âmbito nacional e inovação em processo em âmbito mundial, né, que são as variáveis dependentes aqui da pesquisa. Na escolha das variáveis, então, eu priorizei aquelas que estariam mais propriamente
correlacionadas a essas inovações, mas que também tivessem uma explicação teórica para elas, né? Tem coisas ali que eu achei, por exemplo, que a indústria do fumo inova, mas o que adianta, em termos de avanço da ciência, de você dizer que a indústria do fumo é mais inovadora, ou que a indústria química é mais inovadora, ou que a indústria de apoio à inovação de pesquisa de exploração e produção de petróleo é mais inovadora. Às vezes não acrescenta muita coisa, né? E quando você vai olhar o que está correlacionado a essa ocorrência setorial, tem ali a realização de pesquisas e com mestres e doutores tocando essa pesquisa e desenvolvimento desse P&D. Então, para não esbarrar em incoerências, eu escolhi variáveis que tivessem coerência com a teoria, né, e também eliminei aquelas variáveis independentes que estivessem correlacionadas com outras variáveis independentes para evitar a ocorrência de multicolinaridade, né. Então, em vez eu procurei torturar os dados, né, mas sem matar eles, né, torturar só para obter informação. Quando você joga muita variável, né, você espanca os dados até a morte. Então você não atinge o objetivo da tortura, do number crunching, né, que é extrair informação. E com base nas matrizes de correlação quadradas, né, de correlações de Pearson e tetracóricas, identifiquei essas variáveis e realizei, então, após a escolha das variáveis, regressões logísticas, né, as logits. Logicamente que expurgando variáveis com menor poder explicativo e que estivessem altamente correlacionadas. Eu vou falar também aqui na apresentação de variáveis que eu tive que expurgar com muita dor no coração, mas que podem ajudar a explicar a ocorrência de inovações em micro e pequenas empresas brasileiras, mas que não pude realmente incluir para não estragar o modelo. Por que regressão logística? Regressão logística não é só porque é muito usado em rating, é porque a maior parte dos fenômenos na natureza, eles são fenômenos que, quando você traça uma curva entre os pontos de um gráfico, eles invariavelmente ou com muito pouca variação, eles vão resultar em modelos logísticos, né? São fenômenos da natureza e também da natureza humana, né? da sociedade humana, que tem esse formato, né, de desenvolvimento, né, de fenomenologia, que você pode, de certa maneira, explicar por regressões logísticas, né? Nem sempre o modelo linear ele é apropriado para explicar esses fenômenos, né? E mesmo para fenômenos lineares, a regressão logística ela constitui aí uma aproximação boa, né? Não peca de estragar um fenômeno linear, né? E outra coisa boa da regressão logística é que você pode trabalhar ela para cálculo de probabilidades em cima de regressões logísticas, né? Porque sempre o resultado de uma regressão logística ele fica entre 0 e 1, assim como as probabilidades. Né? Aí está uma diferença de como que é uma regressão logística aplicável a variáveis contínuas e variáveis binárias, né? Então, a realização de regressões logísticas aqui, na minha pesquisa, tudo que for logit de A, na verdade é a logit, né, da probabilidade de a empresa ser inovadora em produto para o mercado nacional ou mundial. Como eu já disse, quem inova para o mundo também inova para a nação, né? Logit de B é logit da probabilidade de a empresa ser inovadora em produto, mas para o mercado mundial apenas. Logit de C é a logit da probabilidade de a empresa ser inovadora em processo, tanto para o mercado nacional como para o mundial, né? Quem inova para o mundo inova para a nação. E logit de D, logit da probabilidade de a empresa ser inovadora em processo, apenas para o mercado mundial. Tá? A princípio, né, com base na matriz de correlação, quais as variáveis que foram escolhidas para serem regredidas contra essas logits, né? Primeiro, presença de um ou mais doutores no departamento de P&D da empresa. Segundo, presença de um ou mais mestres no departamento de P&D da empresa. Essas variáveis elas foram identificadas como as mais correlacionadas com esse tipo de inovação para o mundo e para a nação, né? Ou tem outras variáveis correlacionadas à ocorrência de inovação para a própria empresa, mas não necessariamente para a nação e para o mundo, né? Não foi foco dessa pesquisa tratar essas variáveis, né? Foi realmente buscar o que é inovação de maior relevância em termos de alcance, né? Inovações para o Brasil e para o mundo, né? Então,
como principais fatores que afetam a probabilidade de ocorrência de inovações tecnológicas em micro e pequenas empresas, a princípio foi identificado presença de doutores e presença de mestres e presença de graduados nos departamentos de P&D. Então, de certa maneira, foi identificado que a existência de um departamento de P&D com gente qualificada é muito importante para a ocorrência de inovação em micro e pequenas empresas. Também a atribuição de alta importância da cooperação com universidades e institutos de pesquisa. Isso vai em linha com o que dizem autores como Chesbrough e o próprio Schumpeter, né, que diz que o empreendedor schumpeteriano ele tem que ser qualificado e também tem que ser, de certa maneira, cooperar com instituições, né, como, principalmente instituições de crédito, né, como Schumpeter era economista. E também investidores, né, muitas vezes os investidores eles agregam conhecimento, né, também a empresa atribui média importância à informação de outras empresas do mesmo grupo empresarial. E quando se diz média importância, não é que a importância é baixa ou alta, que na verdade ela não é tão relevante assim como outros fatores, como haver gente qualificada, haver um departamento de P&D estruturado, ou cooperação com universidades e institutos de pesquisa. Então, uma importância subordinada àqueles outros fatores, né? Mesma coisa, a importância que se atribui para a aquisição de software. E a importância, né, aí sim alta, né, atribui alta importância para outras preparações para produção e distribuição. Foi intrigante quando eu achei que outras preparações para produção e distribuição ela estava altamente correlacionada com a ocorrência de inovação em micro e pequenas empresas brasileiras. Quando eu fui ver a definição de outras preparações para produção e distribuição que é dada pela Pintec, na verdade são preparações relacionadas à metrologia, qualidade, obtenção de certificados ISO e NBR, ou seja, relacionadas à qualidade. Então, a empresa acumular conhecimento na gestão da qualidade, principalmente a parte da gestão da qualidade que é relacionada à gestão do conhecimento, né, aprimoramento contínuo, práticas de melhoria contínua, isso vai impactar fortemente na ocorrência de inovações tecnológicas em micro e pequenas empresas. Tá? Tem fatores que são correlacionados tanto com a ocorrência de inovação como com a ocorrência de mestres e doutores nos departamentos de P&D das empresas, que eu tive que expurgar para não prejudicar a pesquisa, que é exatamente o quê? Realização de atividade de P&D, né? Isso não importa se a empresa realiza com recursos próprios ou de terceiros. Vale fazer um parênteses aqui que 80% das empresas não utilizam nenhum recurso de terceiros, nem recursos de financiamento privado, nem recursos de financiamento público, né? Então, empresas que fazem inovação com recursos próprios. Então, existe uma correlação alta de uso de recurso próprio com ocorrência de inovação em micro e pequena empresa, e também com presença de mestres e doutores, e também com presença de departamento de P&D, embora a presença de mestres e doutores vá facilitar a empresa obter, por exemplo, incentivos fiscais, subvenção econômica, principalmente FINEP, FAPESP, CNPq, né? Financiamento a P&D, tanto em parceria com universidades como sem nenhuma parceria com universidades, né, bolsas RAI e CNPq para pesquisadores. Isso tudo está relacionado com a presença de mestres e doutores, então, nos departamentos de P&D, atribuição de alta e média importância da cooperação da empresa com outras empresas do mesmo grupo, a atribuição de alta importância da cooperação da empresa com universidades e institutos de pesquisa, né, alta e média importância, atribuição de alta importância à informação proveniente tanto de instituições de teste, ensaio e certificação, né? Então, um IPT, um Senai, a empresa dá importância para um IPT, para um Senai, as informações que vêm dessas instituições, quando existem mestres e doutores no departamento de P&D da empresa, né? Atribuição de média importância à aquisição de P&D externa, né? Então uma importância subordinada àqueles outros fatores, a atribuição de alta importância à implementação de P&D dentro da empresa. E, por incrível que pareça, existem empresas que atribuem, mesmo tendo mestres e doutores, atribuem uma importância baixa ou nula à importância, né, à implementação de P&D dentro da empresa. Só que ocorre o seguinte: para todos aqueles outros fatores que eu falei primeiro, a correlação desses fatores com inovação é positiva, né, em alguns casos muito alta. Porém, quando ali o mestre e doutor ele acha que se basta, né, e não acha importante cooperar, né, aliás, não acha importante, implementar um departamento de P&D dentro da própria empresa, né?
ter um departamento formal de P&D dentro da própria empresa, isso está negativamente correlacionado com a inovação, né? Então, inovação é um negócio que você não compra na marmita, você não acha aí fora. Você tem que levar para dentro de casa e cozinhar aquilo ali. Tem que digerir a informação que é necessária para a realização de uma inovação em produto ou em processo, né? Mesmo que você, sendo mestre e doutor, conheça gente muito boa fora, você tem que ter, tem que ter gente qualificada dentro da empresa e um departamento de P&D responsável por implementar a inovação. Então a inovação ela não é ouvir um discurso, ela é muito mais você participar de um diálogo, né? Eu acho que eu não estou falando nenhuma novidade aqui, é até intuitivo isso. Perdão. Como a existência de mestres e doutores estava muito correlacionada com outro fator importante, né, que é a cooperação, né, com universidades e institutos de pesquisa, eu resolvi jogar isso dentro de um quadrante, né? Então, nas colunas desse quadrante, definindo-se a importância atribuída à cooperação com universidades e institutos de pesquisa, a empresa define como baixa ou nula, ou se ela considera média ou alta, e se a existência de equipe de P&D ela conta com mestres e doutores, ou se ela não conta com mestres e doutores. Então, né, dessas duas variáveis, eu tracei um quadrante e fiquei então com 4 variáveis, né? Uma variável, né, que eu chamei de X2, né, presença de P&D sem mestres e doutores e com importância baixa ou nula, dada a cooperação com universidades e institutos de pesquisa, tá? No outro quadrante, empresas que dão média ou alta importância para a cooperação com universidades e instituições de pesquisa, mas que, porém, não têm mestres e doutores. Esse fator eu chamei de X3, né? Então, empresas que não têm mestres e doutores, mas que cooperam com universidades e institutos de pesquisa. Por outro lado, também tem empresas, né, no terceiro quadrante, que eu chamei de X4, né, que são empresas que têm mestres e doutores, mas que não dão muita importância para a cooperação com universidade e instituições de pesquisa. E, finalmente, no quarto quadrante, né, que eu chamei de X5, empresas que dão muita importância, sim, para a cooperação com universidade e instituições de pesquisa, mas que também têm mestres e doutores para digerir as informações que são fornecidas por essas universidades, institutos de pesquisa e também pela literatura acadêmica e científica, tá? Então, tem aí um quadro, né, com as variáveis todas que foram definidas como variáveis independentes, né? Então, vocês veem que não tem aí nenhuma variável relativa a setor, também não tem nenhuma variável relativa a se a empresa utilizou recurso próprio ou recurso de terceiros, se esse recurso de terceiros era público ou privado, de investidores ou de bancos, né? Embora a Pintec ofereça essas possibilidades de análise, eu dei preferência primeiro ao número de empregados da empresa, né, para verificar se o número de empregados da empresa era significativo para explicar o grau, ou melhor, a probabilidade de inovação nessas empresas, né? Aquelas informações, aquelas 4 informações daquele quadrante que eu expliquei, ou seja, X2, existência de equipe de P&D sem mestres e doutores, mas que dão baixa importância para a cooperação com universidades e institutos de pesquisa. X3, existência de equipe de P&D sem mestres e doutores, mas que dava uma alta ou média importância para a cooperação com universidades e institutos de pesquisa. X4, empresas que têm mestres e PhDs, mas que não dão importância, ou que dão uma importância baixa ou nula à cooperação com universidades e institutos de pesquisa. X5, empresas que têm mestres e doutores e que também dão importância alta ou média à cooperação com universidades ou instituições de pesquisa tecnológica. X6, empresas que têm vínculo com a incubadora ou parque tecnológico. X7, empresas que têm média importância, que dão média importância à aquisição de outros conhecimentos externos, exceto software, né, exclusive software. X8, empresas que dão alta importância a outras preparações para a produção e distribuição, coisas ligadas à qualidade e gestão do conhecimento da qualidade. X9, empresas que dão média importância às informações de outras empresas do grupo, né? Informações para inovação, diga-se de passagem, e X10, empresas que dão alta importância à cooperação com concorrentes para a inovação. Um parênteses, não tem muita empresa de porte micro e pequeno no Brasil que coopera com concorrentes para a inovação, isso prejudicou muito a análise, tá?
pode ser até que seja importante, mas não foi captado nas regressões. Quando a gente fala de inovação em produto em âmbito nacional, né, então a gente achou, após a utilização do sistema SAS, né, e de eliminação de variáveis pouco significativas com Fast Backward Elimination, que é uma função do software SAS, que é o software utilizado pelo IBGE para formulação de tabelas e para regressões, regressões Probit, Logit, de outros tipos, né, no IBGE, lá no Rio de Janeiro. Foram achados esses coeficientes. O máximo que se chega, utilizando esses coeficientes de probabilidade de ocorrência de inovação em produto para o mercado nacional numa micro e pequena empresa brasileira, né, é 85%. Mas como que é feito isso? Uma empresa que não tem mestre nem doutor, não está em nenhuma incubadora, nem parque tecnológico, não tem nenhum daqueles fatores. Ela tem menos de 0,5% de inovação, de probabilidade de ser inovadora. Quando você começa a colocar essas coisas, ou quando a empresa tem esses fatores dentro dela, a probabilidade de ela ser inovadora ou de obter uma inovação em produto em âmbito do mercado nacional, ela chega a 85,32%, né? Os fatores mais significativos para isso são a presença de mestres e doutores, e a atribuição de média importância, uma importância subordinada, né, à aquisição de outros conhecimentos externos. Então isso explicita muito bem que a empresa tem que ter gente capacitada dentro dela, dentro do departamento de P&D estruturado, e que tem, né, necessariamente que também pegar dados de fora, né. Outros fatores também são vincular a incubadora ao parque tecnológico, a atribuição de alta importância, preparações para a produção e distribuição, que é a gestão do conhecimento vinculado à qualidade, né? E a atribuição de média importância, uma importância subordinada às informações de outra empresa do mesmo grupo empresarial que controla a empresa, né? O que eu joguei fora nessa regressão? Eu joguei fora, para não dar multicolonialidade, né, a atribuição de alta ou média importância às informações de centros de capacitação profissional, como uma USP, um Senai, um Unicamp, assim por diante, né, e a atribuição de média importância à introdução de inovações no mercado. Então, uma empresa que tem cultura de levar produto novo para o mercado, né. Então, quando a empresa, provavelmente, se eu incluísse esses outros fatores, eu chegaria muito próximo dos 100%. Porém, eu ia prejudicar muito o modelo que eu estava tentando obter naquela altura da pesquisa, né? Quando se trata de regressão logística, para obtenção da probabilidade de inovação em produto, em âmbito mundial, né? Isso muda um pouco de figura. Vocês veem ali que o intercepto ele é menos 5, né? Considerado um intercepto muito alto. Isso nos diz então que a probabilidade de você obter inovação tecnológica em produto, em âmbito mundial, numa micro e pequena empresa, é um negócio dificílimo se a empresa não tiver nenhum fator relacionado à obtenção de inovação, né? Aos processos de obtenção de inovação. Aqui já passa a ser importante também o porte da empresa, ou seja, a empresa tem que ter recursos, né? Isso é importante. Se a empresa, por exemplo, ela tem equipe de P&D com mestres e doutores, ela atribui alta importância à cooperação com universidades e centro de pesquisa, se ela tem vínculo com incubadora ou parque tecnológico, atribui de forma subordinada, de forma média, a importância, a aquisição de outros conhecimentos, também atribui uma alta importância a outras preparações para produção e distribuição, né, a gestão da qualidade, a gestão de conhecimento para a qualidade. Se ela for uma empresa com um funcionário, por exemplo, ela pode, com todos esses fatores, alcançar uma probabilidade de obter uma inovação em produto para o mercado mundial de 35%. Se ela é uma empresa com 99 funcionários, essa probabilidade aumenta para 58%. Tá? O que eu joguei fora na obtenção dessa regressão? Eu joguei fora, né, aporte de capital de risco, né, a atribuição de alta importância e cooperação com empresas de consultoria e a atribuição de alta ou média importância às informações de centro para capacitação profissional. Provavelmente, se eu tivesse incluído isso na regressão, eu teria obtido alguma coisa bem próxima de 100%. Mas, mais uma vez, né, o modelo teria ficado prejudicado. Não daria para determinar a intensidade que cada fator contribui para a obtenção de inovação tecnológica. Coisas parecidas eu fiz para regressão
né, a regressão logística para obtenção de probabilidade de inovação em processo para o mercado nacional, né? Os fatores então que ficaram ali tidos como significativos, né, foi que a empresa que tem uma equipe de P&D com mestres e doutores, ela tende a ser inovadora. A empresa que atribui importância média, ou seja, subordinada à aquisição de outros conhecimentos externos também, aí sim é um fator muito importante para a inovação em processo em âmbito nacional. E a atribuição de alta importância a outras preparações para a produção e distribuição, que é mais uma vez gestão do conhecimento para a qualidade, também tende a ser importante. Joguei fora, né, nessa regressão a atribuição de alta importância à cooperação com empresas de consultoria, né, a atribuição de importância alta ou média a empresas de consultoria, a atribuição de alta importância em formações de centros tecnológicos, a atribuição de alta importância à aquisição de software para a inovação. Provavelmente, se eu tivesse colocado esses fatores, teria um percentual bem maior de probabilidade para a obtenção de inovação. Mas também eu ficaria sem saber o que faz o que no meio da coisa. Interessante é que para a inovação, para o mercado nacional, tanto em produto como em processo, você não tem como fator significativo para explicar a inovação em mercado nacional o número de empregados. Então, teoricamente, empresas de porte mais reduzido ou mais ampliado dentro dessa faixa de 0 a 99 empregados, se elas vão fazer uma inovação em âmbito nacional, não tem tanta importância assim, ou não tem tanta relevância, pelo menos na amostra, se a empresa é uma empresa miúda ou graúda, né? Agora, se ela vai fazer uma inovação em mercado mundial, né, isso tanto em produto como em processo, aí sim o porte da empresa, né, digamos assim, os recursos que a empresa detém passam a ser relevantes. Porém, em termos de inovação em produto, é positivamente relevante. Em termos de inovação em processo, aí sim que eu acho que é uma coisa que eu esbarrei muito interessante nessa pesquisa. Quanto maior a empresa, menor a probabilidade de inovação em processo para o mercado mundial. Vejam só. Quando a empresa, digamos, ela tem uma equipe de P&D com mestres e doutores, ela dá muita importância para cooperação com universidades e centros de pesquisa, quando ela tem vínculo a uma incubadora ou parque tecnológico, quando ela atribui uma importância subordinada à aquisição de outros conhecimentos externos e quando ela atribui uma alta importância à gestão de conhecimento para a qualidade, né? Se ela é uma empresa, digamos, de 99 funcionários, ela vai ter uma probabilidade de 24% de obter uma inovação em âmbito mundial. Porém, se ela é uma empresa, digamos, de um funcionário, né, estatisticamente, a gente está dizendo aqui, né, aumenta muito essa probabilidade, chega a 66,5%. Isso faz lembrar muito o que vários autores dizem, né, a respeito de lock-in, né, ou falando do Coase, né, quanto maior a empresa, maior a dificuldade de coordenação. E pegando autores da economia institucional, maiores os custos de transação para obtenção e uso da informação dentro da empresa. Então, a empresa muito grande realmente passa a ser difícil de coordenar. Até vou colocar aqui uma observação do pessoal da banca examinadora que foi muito interessante. Na ocasião que eu estava defendendo a dissertação, de que empresas pequenas, micro e pequenas, realmente elas vão crescendo e chegam num certo ponto que elas param de crescer porque elas ficam grandes demais e pouco articuladas. E as empresas que conseguem vencer a dificuldade da falta de articulação, seja por sistemas informatizados de gestão ou por implementação de sistemas de aferição e premiação do desempenho, elas passam a ser tão coordenadas quanto uma empresa pequena. Então, elas suprem essa deficiência e passam também a serem tão ágeis quanto empresas de porte menor, né? Então, mas a gente está tratando do universo de micro e pequena empresa. Dentro desse universo, quanto maior a empresa, então, parece que vai havendo uma dificuldade de coordenação que vai diminuindo a probabilidade de a empresa obter uma inovação em produto. E a gente não pode descartar aqui também que a empresa pode estar num lock-in, né? Mas lock-in nada mais é do que você ter um compromisso excessivo com uma determinada rota tecnológica, né? Às vezes a gestão de uma empresa pesada pode influenciar nisso. O que eu não incluí para não dar multicolonialidade nessas regressões? Não incluí a atribuição de média importância a informações de empresas de consultoria,
Então, mais uma vez, empresas de consultoria, elas podem ajudar na obtenção de inovações em processo, né? Tanto para o mercado brasileiro quanto para o mercado mundial. E atribuição de média importância, aquisição de software para inovação, né? Software para gestão de inovação, ou software tipo AutoCAD ou Inventor, que também não deixa de ser um software para gestão de inovação. Então vocês veem que a ocorrência de inovação em processo, tanto para o mercado mundial como para o mercado brasileiro, ela está muito relacionada a aspectos de agilidade na gestão da empresa e do processo de gestão da inovação em si, né? Então, né, para chegar às conclusões da minha dissertação, eu fiz uma análise comparando as 4 logits, né, para inovação em produto para o mercado nacional, inovação em produto para o mercado mundial, inovação em processo para o mercado nacional, inovação em processo para o mercado mundial, né, com aqueles 10 fatores. Então, as principais conclusões foram que, né, quanto maior o alcance da inovação, né, se a inovação é uma inovação em âmbito mundial, é muito mais difícil obter essa inovação em âmbito mundial do que uma inovação para o âmbito nacional. E a empresa ela tem que ser, mas tanto para uma como para outra, a empresa tem que ser agressiva, ela tem que correr atrás de todos aqueles fatores que aumentam a probabilidade de inovação para conseguir uma inovação em produto ou uma inovação em processo. Ou seja, não é fácil essa brincadeira, a empresa tem que suar muito, por isso ela tem que ser então preparada, né? A existência de um departamento de P&D na empresa com mestres e doutores vai aumentar muito essa probabilidade de ocorrência de inovação. Também foi achado que o número de empregados, né, o porte da empresa, né, a proxy, o número de empregados tratado aqui como proxy do tamanho da empresa, né, ele não é importante para inovações em âmbito nacional, mas ele é importante sim para inovações em âmbito mundial, tanto em produto como em processo. Só que essa importância ela é positiva para inovações em produto e é negativa para inovações em processo, pelo menos nessa amostra da Pintec de micro e pequenas empresas, tá? Se a empresa ela colabora com entes externos para obtenção de inovações, isso é importante para inovações em produto, tanto para o mercado nacional como para o mercado mundial. Não foi achado que seja relevante para inovações em processo no mercado nacional, mas foi achado sim muito importante para inovações em processo em âmbito do mercado mundial. E isso faz lembrar muito de uma autora brasileira, que não estou lembrando, Matesco, que ela diz que a matriz brasileira, a matriz produtiva brasileira, ela é sempre defasada em relação à estrangeira, né? A gente sempre está um ciclo industrial atrás, né? Na época que a Matesco fez a pesquisa dela pegando dados da década de 80, o Brasil estava, vamos por assim dizer, na segunda revolução industrial, enquanto o mundo já estava a pleno vapor na terceira revolução industrial, que é da economia do conhecimento. Então o Brasil ainda estava nos setores de grandes empresas intensivos em bens de capital, enquanto o mundo já estava partindo a fundo para a economia do conhecimento, na qual estamos tentando ingressar agora, de certa maneira, né? Então, o Brasil ele copia tecnologia de fora, que é uma beleza, mas para desenvolver processo aqui dentro é muito difícil, né? Se a empresa, então, ela colaborar com instituições externas, ela aumenta muito a probabilidade de obter inovações em processo para o mercado mundial, né? Isso falando, por exemplo, da variável X6, que é vínculo à incubadora e parque tecnológico, né? Também atribuição de média importância, aquisição de outros conhecimentos externos, isso é muito importante, importante demais quando se trata da obtenção de inovação em processo em âmbito mundial. E também quando a empresa atribui alta importância a outras preparações para a produção e distribuição, que são coisas relacionadas à gestão de conhecimento para a qualidade total, tá? Mais importante para a inovação em processo em âmbito mundial do que para outros tipos de inovação, mas importante para todo tipo de inovação, tá? Não foi achado que atribuição de média importância a informações de outra empresa do grupo seja relevante, né? Aliás, foi achado que isso é importante apenas
para a obtenção de inovação em produto em âmbito nacional, né? E a atribuição de importância de alta importância à cooperação com concorrentes não foi achado como relevante para nenhum dos 4 tipos de inovação, tá? E, mais uma vez, a empresa tem que usar todas as armas possíveis para poder obter inovação tanto em produto como em processo, tanto para o mercado nacional como para o mercado mundial, porque essa parada é dura, né? A probabilidade é pequena se ela não utilizar dessas armas, ela tem que utilizar todas e mais algumas, e tem que ter uma cultura, ou pelo menos uma tentativa, como é que eu vou dizer, um apoio da gestão da empresa, né? A alta gestão da empresa tem que comprar tem que comprar esse objetivo de a empresa inovar, né? Senão realmente a inovação não acontece, porque a probabilidade é baixa, exige muito empenho e exige muito de correr atrás de várias maneiras de obter inovação e conjugar todas elas, né? Também foi, não sei se eu já estourei o tempo, tem mais coisa interessante aqui também? Vai mais um pouquinho, já está terminando também. Eu regredi também, né, esses fatores independentes que determinam a ocorrência de inovação contra uma série de outros fatores, né, que determinam diretamente, né, como se eles determinassem competitividade da empresa. Então foi achado que os fatores que têm mais influência, né, são a presença de departamento de P&D, né, com mestres e doutores, né, seja atribuída importância baixa ou importância alta à cooperação com universidades e instituições de pesquisa, ou seja, ter mestres e doutores aumenta a probabilidade de a empresa ampliar mercados, manter mercados, ampliar a qualidade, né? Então, aquele mestre e doutor, ele não é apenas para P&D, ou melhor, ele é para P&D, sim, mas o P&D feito por um mestre e doutor, ele tem muito mais aplicabilidade, né? E também a atribuição de alta importância a outras preparações para a produção e distribuição. Então, a atribuição de alta importância à gestão de conhecimento para a qualidade. Então, está aí que os mestres e doutores dos departamentos de P&D e a gestão de conhecimento para a qualidade, principalmente gestão de conhecimento para a qualidade, tá? Sem nenhum demérito dos mestres e doutores. Mas é importante para que a empresa se mantenha competitiva, tá? E se, por outro lado, a gente tenta relacionar a ocorrência de inovação, né, em âmbito da empresa, em âmbito nacional, em âmbito mundial, com os fatores de competitividade, né, nós temos aí que a empresa obter uma inovação em produto, em âmbito de si mesma, inovação em produto, em âmbito da própria empresa, está negativamente correlacionado com esses fatores de competitividade. Então, a empresa que só faz inovação em produto, né, que já existe no mercado brasileiro, ela não está fazendo muita coisa, ela está se tornando, na verdade, menos competitiva do que a média. Só dá para afirmar que essa empresa ela consegue algum aumento pífio de competitividade no que se relaciona a manter e ampliar a participação nos mercados e ampliar a gama de bens e serviços ofertados, tá? Porém, ela perde qualidade e perde também em uma série de fatores como capacidade de prestação de serviços e capacidade de produção, ela perde em flexibilidade, ela perde em custos competitivos, perde em custos do trabalho, ela perde ela consome mais matéria-prima, consome mais energia, né? Não dá para dizer se ela consome mais água, ou se ela prejudica o meio ambiente, mas ela peca em vários aspectos, ela tem menos, ela atribui menos importância às inovações para controle de aspectos ligados à saúde e segurança, né? Então, a empresa que só faz o que as outras já fazem no Brasil, ela pode até ampliar um pouquinho o mercado dela, mas não vai ser sustentável no longo prazo, né? Já a empresa que realiza inovação em âmbito do mercado, em produto, em âmbito do mercado nacional, em âmbito do mercado mundial, ela tem indicadores bem melhores nesses aspectos, né? Só não dá para dizer que ela consiga reduzir custos
de trabalho, de matérias-primas, e nem que ela tem uma maior flexibilidade e capacidade de prestação de produtos, de produção de serviços, né? Ou seja, ela consegue aumentar sua gama de produtos, consegue ampliar seu mercado, consegue reduzir o seu impacto sobre o meio ambiente, consegue se enquadrar em normas trabalhistas e de segurança do trabalho, mas não necessariamente vai ter custos menores e nem uma competitividade em processos melhor. Lógico, é uma inovação em produto. Tá? Estão aí destacados os principais fatores então, que são impactados por inovações em produto em diferentes graus. Quando a gente vai para inovações em processo, a coisa meio que inverte, né? A empresa ela vai ter uma melhoria da qualidade dos bens e produtos, né? Ela não vai ampliar a gama, às vezes reduz a gama de produtos que são oferecidos, porém ela aumenta ela mantém a sua participação de mercado. Se for uma inovação em âmbito nacional, é possível dizer que ela aumenta a participação de mercado. Não dá para dizer isso se a inovação for em âmbito mundial da própria empresa, né? Então tem aí um ponto de interrogação nisso. Tem também um ponto de interrogação se a inovação em processo permite a empresa ampliar os seus mercados, porém, para todos os fatores relacionados a processo, a empresa ela aumenta os seus indicadores, né? Então ela vai se tornar no longo prazo mais competitiva quando ela obtém uma inovação em processo. E quanto maior o alcance dessa inovação, se é uma inovação em âmbito da própria empresa, tem já um impacto no aumento desses indicadores. Se é uma inovação em âmbito nacional, aumentar significativamente mais, e se é uma inovação em âmbito mundial, ainda mais significativamente, tá? Ao ponto de a empresa poder aí alcançar realmente indicadores muito expressivos da parte de flexibilidade e de custos de produção, né, custos de matéria-prima, de energia, consumo de matéria-prima, energia, água, impacto sobre o meio ambiente, aspectos ligados à saúde e segurança, e enquadramento em regulações e normas padrão relativas ao mercado interno e externo. Então, inovação em processo é bem mais difícil de obter, porém bem mais compensador, tá? Então não é uma vitória fácil e rápida de obter, porém se a empresa inova em processo, ela vai adquirir um posicionamento competitivo muito difícil de ser derrubado e muito significativo para o alcance dos objetivos de longo prazo da empresa. Tá? Recomendações de aperfeiçoamento de políticas governamentais. Agora o chefe vai me dar bronca, né? Ou não, porque eu sou funcionário do BNDES. Né? Então, aperfeiçoamento de políticas governamentais. As políticas de apoio governamental à inovação devem enfatizar, primeiro, formação de capital humano, né? Sobretudo em ciências exatas como engenharia física, química, informática, matemática e estatística. Eu estou dizendo aqui o seguinte: vamos investir em qualificação de recursos humanos para que seja possível ter a prática de P&D não apenas fora da empresa, em torres de marfim universitárias, em meios acadêmicos gloriosos, mas também nas empresas, tá? E fazer com que as empresas e universidades dialoguem, tá? Muito na linha do que fala o Etzkowitz e o pessoal da Hélice Tríplice. Também deve ser ensinado e incentivado o empreendedorismo nos cursos de graduação, né? Especialização em pós-graduação. Isso os Estados Unidos já faz, a Coreia e o Japão vem tentando fazer, e a China também vem tentando. Tudo indica que eles vão conseguir uma hora dessas e vão se tornar uma potência ainda maior do que já são hoje e do que pretendem ser. Inovação dá ganhos de empreendedor. Bom, o empreendedorismo inovador, né, empreendedorismo schumpeteriano, ele realmente impulsiona a economia e faz com que a empresa incumbente que se sente ameaçada, ela se mexa para inovar, né? Um sistema que não tem empreendedores schumpeterianos, ele fica estagnado, né? Não tem muito incentivo, não tem
muita pressão para inovar nas grandes empresas, né? Também, mas isso eu não sei o que estou dizendo, isso é com base na literatura e tangenciando o que eu achei na pesquisa, tá? Práticas de gestão de qualidade total devem ser enraizadas em todas as empresas de todas as cadeias produtivas, sobretudo nessas empresas micro e pequenas que foram pesquisadas aqui, né? Foi visto que existem ganhos expressivos de competitividade, né? Pelo menos indicativos estatísticos nesse sentido de que a gestão da qualidade total, principalmente gestão do conhecimento para a qualidade total, é importante não só para a obtenção de inovação, mas como diretamente para a obtenção de competitividade da empresa, né? E também deve ser ampliado o apoio governamental a fundos de Venture Capital e Seed Capital. Por quê? Porque a empresa, no mais das vezes, investe recursos próprios. Então, não adianta pedir a empresa ir lá no banco pedir apoio do banco, um financiamento a prazos de perder de vista com juros baixos, se o banco acha que a empresa é arriscada para receber aquele recurso. O banco não vai emprestar, por melhor que seja o projeto, porque existe o risco realmente de o projeto não dar certo, de a empresa não obter nenhuma inovação, né, e de aquilo ali ser um tiro na água. Então, tem que ser realmente fundo de Venture Capital e de Seed Capital, principalmente Seed Capital, tem que ser Angel, para poder aportar recursos próprios, recursos de equity nas empresas, e aí sim elas terem recursos próprios para inovar. Tá? E devem ser removidas as barreiras burocráticas que tornem a colaboração entre departamentos de P&D das empresas micro e pequenas e das universidades. Tá? Aí vai ter gente que vai dizer que realmente tem que colaborar a universidade com a micro e pequena empresa, e vai ter gente que vai dizer que a universidade não é bem assim, ela tem que se dedicar à ampliação da fronteira do conhecimento. Stokes, né, ele vai dizer que as duas coisas são possíveis ao mesmo tempo, né, no seu livro O Quadrante de Pasteur. E as sugestões de pesquisa que realmente podem ser feitas mais pesquisas, que realmente eu não identifiquei muitas pesquisas relativas à relação entre como as práticas de gestão de qualidade total podem estimular a ocorrência de inovações, e também tentar resumir aqui como que a gestão do conhecimento, inclusive com a utilização de software, né, para inovação e de parceria com os centros tecnológicos e centros de capacitação profissional, como é que isso vai no sentido de estimular a inovação tecnológica em micro e pequenas empresas. Tem muita literatura sobre isso, falando de grandes empresas, né, muito estudo de caso falando disso sobre grandes empresas, mas não tem, pelo menos eu não pude identificar nada a respeito disso, falando de micro e pequenas empresas. Embora até haja sobre empreendimentos da economia solidária, vejam só, existe estudo de casos sobre empreendimento social, né, empreendimentos de economia solidária entre população de baixa renda, mas não tem para micro e pequena empresa, não tem estudo de caso de inovação tecnológica em micro e pequena empresa que seja, que aborde gestão de conhecimento da qualidade total, gestão de conhecimento como um todo, e utilização de software para inovação. Nunca ninguém foi lá, nem mesmo de engenharia, ver como que uma empresa micro pequena pode se beneficiar da utilização de um Inventor ou de um AutoCAD para inovação. Estranho. Então fica um convite aí para quem estiver assistindo e para quem tiver algum contato com essa pesquisa, de realizar algum estudo de caso nesse sentido. Vai ser bem interessante. Está aí meus dados para contato, meu e-mail, marco.leite@bnds.gov.br. Fico à disposição, agradeço a oportunidade, muito obrigado, desculpa estourar o tempo. Abertura para perguntas, né? Isso. Bom, obrigado, Marco, pela exposição. Vamos passar aí ao debate. Pessoal que está nos assistindo remotamente pela internet, enviem as perguntas, as questões no meio que vocês têm aí, viram na abertura do evento, que é IEA, cadê? IEA-inovacal, IEA responde, muda, apaga tudo, é IEA responde, @usp.br. Bom, perguntas, eu tenho uma pergunta que é uma de enquadramento. Eu preciso de algumas estatísticas descritivas, ou seja, quando você fala de PMEs na amostra, quantas são? Quantas que fizeram, por exemplo, inovação de mercado inovação de produto para o mercado, quanto de inovação de produto para o mercado mundial e assim por diante, tá? Gostaria que você desse uma
E se você já pudesse, conta um pouco dos procedimentos. Teve uma hora que você falou, eu não entendi direito. Se você não conseguiu rodar diretamente microdados, sem rodar microdado, como é que você faz? Isso eu não entendi. Enquanto ele vai respondendo essa, a gente vai esquentando outras. Olha, eu não... Aquela coisa, né? Fazendo dissertação, tendo poucos meses para terminar, o IBGE segurando muito os dados, né? O que eu tive que fazer realmente é dar um sinal de boa vontade de que eu não ia usar dados, ou tentar quebrar dados sigilosos, pedindo tabelas que tivessem uma ou duas empresas em uma determinada célula da tabela, né? Então o que eu fiz? Eu falei assim com o IBGE, olha, não preciso de tabela dizendo quantas empresas de cada setor que vão ser, que obtiveram alguma inovação em produto ou inovação em processo em âmbito da própria empresa ou mercado nacional ou mercado mundial, que senão eu sei que vocês vão me barrar e eu não vou conseguir terminar a dissertação. Então, por motivos muito, muito práticos, né, em vez de pedir uma tabela dizendo quantas empresas faziam o que em cada tipo de inovação ou setor, né, eu achei por bem pegar simplesmente uma tabela de correlação, porque a pesquisa era quantitativa, né, e dá para trabalhar muito bem com correlações, e depois eu não ia precisar de saber exatamente quantas empresas faziam o que, aonde e como. Eu tinha que rodar as regressões. As regressões, sim, iam poder me fornecer informações quantitativas que pudessem tirar alguma conclusão, que eu pudesse tirar alguma conclusão delas, né? Então, em vez de fazer uma pesquisa que fosse, por exemplo, já de aplicação direta e imediata para uma política de apoio à inovação, uma política governamental, né, ou para qualquer outro tipo de utilização similar a essa, eu realmente, né, para priorizar prazos e finalidades, eu pedi ao IBGE, né, inclusive vai meu agradecimento aqui ao pessoal do IBGE, né, se tiver alguém me assistindo, de pedir primeiro matrizes de correlação e depois, né, rodar as regressões. Então realmente eu não tenho como dizer quantas empresas que fazem o que em cada categoria. Talvez se eu soubesse, né, não poderia divulgar, eu seria um funcionário do IBGE. Eu acho que tem muita dificuldade de divulgar alguma coisa nesse sentido. Demétrio, só uma coisa, tem uma lei que impede, e o IBGE segue fielmente, graças a Deus, que impede a divulgação de dados, se não me engano, com menos de 3 empresas, ou que você consiga reconhecer alguma delas. Pelo que eu entendi, você pediu as tabelas para o IBGE, você não foi na sala pública rodar, você pediu, você não foi lá no Maracanã? Foi. Foi, tá. Foi, mas só que eles tinham que autorizar primeiro eu rodar. Ah, não, sim. Um processo que demorou quase 4 meses. Não, sim, 4 meses foi rápido, isso tudo bem. Né? Às vezes demora mais de ano, mas enfim. Mas que eu acho que aí tem um problema, porque a gente não sabe de quantas empresas você está falando. Por exemplo, quantas lançaram um produto novo no mercado mundial? 2. Se for 2, tudo que você discute não faz muito sentido. Então acho que precisa ter estatísticas descritivas, senão a gente não sabe qual a magnitude do problema que a gente está falando. Tudo bem, tem um problema de prazo, mas se a gente está discutindo 2 é uma coisa, a gente está discutindo 200 é outra, entendeu? Esse é um ponto, porque, enfim. Tá. Tá, mas espera aí, junta já com o que o Demétrio vai falar e você já emenda tudo, tá? A gente ganha tempo. Oi, Marco Antônio, obrigado pela apresentação, tem um monte de ponto interessante. Eu queria fazer uma pergunta que fala um pouco do seu mestrado, mas extrapola um pouco também, que é os seus dados de 2008. Eu queria saber se na sua atuação profissional no BNDES você tem elementos para fornecer um pouco de algumas ideias aqui para a gente debater sobre o que aconteceu de 2008 para cá, se a situação da inovação nas micro e pequenas empresas é mais ou menos parecida, se você sente que houve uma evolução, quais foram os pontos que poderiam, quais seriam os pontos possivelmente diferentes, o que mudaram nesses 4 anos. Obrigado. Bom, sem revelar nome de empresa nem nada, o que mudou foi que o BNDES, até um pouco antes de 2008, né, mas mais estruturadamente a partir
lá de 2008, um pouco antes, né, começou a oferecer linhas de crédito bem específicas para inovação e com juros menores, prazos mais dilatados. Mas é aquilo que eu disse, a empresa, né, só para esclarecer também como é que é um trâmite de pedido de financiamento ou no BNDES ou na FINEP, a empresa tem que submeter o que a gente chama de consulta prévia, que nada mais é do que um resumo de plano de negócios, mais uma série de dados cadastrais sobre a empresa, né? E a análise ela começa num comitê de inovação, para dizer se aquilo é um negócio inovador ou não, né? E depois vai para a análise em departamentos operacionais. Aí nos departamentos operacionais é verificado se é arriscado para o banco financiar aquela empresa. Se você pesquisar toda a literatura financeira relativa a financiamento de inovação, você vai encontrar que em qualquer lugar do mundo, quem dá dinheiro para a empresa inovadora, startup, não é banco, é fundo. É fundo que entra como sócio. Tá? O que acontece? Aqui no Brasil, até um ano e meio atrás, a gente tinha uma Selic aí acima de 12%. Agora que está num patamar de 7%. Então, qual que é o incentivo que você tem para um investidor ele pegar o dinheirinho dele que está rendendo 12% ao ano e investir num negócio que pode dar certo ou não, mas que se der certo vai dar muito dinheiro para ele, né? E outra, a cultura, até por deficiência educacional nossa, o investidor ele não tem conhecimento tecnológico de compreender a proposta que é dada pelo empreendedor. Então, o empreendedor schumpeteriano não tem investidor schumpeteriano. Né? Então tem um gap entre quem está gerindo a empresa, muitas vezes um mestre ou um doutor, ou uma empresa que tem um mestre e um doutor para amparar o empreendedor, e o tal do investidor, o investidor que muitas vezes quer ali garantir a aposentadoria dele, né? E só. Né? E agora não, agora baixou a Selic, então como é que esse investidor vai fazer para garantir a aposentadoria? Aí fica uma pergunta em aberto, né? Depois da pancada que as empresas do setor elétrico levaram esses dias, né, muita gente que estava investindo em fundos de dividendos, né, viu uma queda no fundo de dividendos de 4%. E aí, como é que fica a minha aposentadoria? Aí fica a pergunta, será que não seria mais interessante ter alguns papéis ou então cotas de empresas startup inovadoras? Né? Vamos pegar uma empresa startup inovadora do século XIX, fim do século XIX, Coca-Cola. Quem investiu na Coca-Cola no fim do século XIX, quanto que tem de patrimônio hoje? Né? Vamos pegar a Microsoft do fim da década de 70, vamos pegar a Apple da década de 70, vamos pegar o Facebook, vamos pegar, sei lá, tantas empresas que tem nos Estados Unidos, né, que tem uma economia desenvolvida e gente que sabe ler o potencial das empresas, né? Pena que nós não tenhamos tanta gente assim que saiba ler o potencial das empresas aqui no Brasil. Então, mais um motivo para investir em educação, mais um motivo também para incentivar investimento em startups. Talvez, estou falando talvez, tá? Não enveredei muito por esse assunto, mas talvez fosse o caso de fazer alguma coisa parecida com o que Israel fez. Israel, através do IOSMA, quando chegaram os 300 mil doutores vindos da cortina de ferro, sem emprego, né? E Israel preocupado em dar um emprego para aqueles caras antes que eles fossem para outros países, né? Como Europa, Estados Unidos, até o Japão, a Coreia, tigres asiáticos, eles resolveram criar um mecanismo pelo qual, para cada dólar que esses doutores captassem para seus negócios, o governo israelense inteiraria com mais $1. E foram captados alguns bilhões, até porque o rabinato, de certa forma, está presente nas principais economias mundiais, principalmente Estados Unidos. Então, de uma maneira não muito difícil, foi captado esse recurso, mas o difícil seria, no Brasil, você fazer uma política dessa de inteirar 1 para 1. Para cada dólar que o investidor põe, o Estado brasileiro colocar mais $1, ou mais R$1. Né? Mas a gente tem que tentar arriscar alguma coisa nesse sentido, que senão fica na mesma. Né? Obrigado. Mais alguma outra pergunta? Senão eu queria pegar o veio do Demétrio. Hoje, que linha o BNDES tem para pequena empresa
E que linha de inovação? E 2, quando você soube que teve a última operação fechada? Porque tem umas linhas que elas estão anunciadas, mas elas não existem. Então, de fato, uma pequena e média empresa vai no BNDES, que linha ela consegue? Eu não estou discutindo. O que você propõe eu até acho interessante, mas hoje, tá? O que no BNDES uma pequena empresa poderia conseguir fora do cartão BNDES, coisa assim, que acho que é um outro veio, né? Olha, existem linhas diretas e linhas indiretas, tá? E também tem o Fundo Criatec, que não é linha de financiamento, é fundo, tá? O Fundo Criatec 1, ele já foi fechado no ano passado, né? Então agora já, provavelmente esse ano ou próximo, entra em fase de desinvestimento, ou seja, o BNDES vendendo cotas das empresas, nenhuma micro, tá? Pequena e média empresas, vendendo essas cotas com lucro expressivo, né? Então demonstrando que é viável você investir pelo menos em pequena e média empresa inovadora, né? Não acertou nenhuma micro ainda, né? Mas é porque tinha muita alternativa de investimento e o BNDES preferiu ainda nesse momento ficar um pouquinho na sombra, né? No sentido de não arriscar nas micros, mas ficar mais com aquilo que é certo, até para dar uma visibilidade para o Fundo Criatec e dizer, olha, gente, vocês querem investir em empresa inovadora? Investe que dá certo, vai fundo, né? O intuito principal do Criatec 1 era esse. E agora vai ser lançado o Criatec 2, o foco é pequena empresa, é mais o foco em pequena empresa. Eu não sei como é que vai ficar a questão da micro, mas a pequena empresa com certeza é foco do Criatec 2 e do Criatec 3. Ainda estão sendo selecionados os gestores, né? Então recomendo que vocês fiquem atentos às notícias sobre os fundos Criatec 2 e Criatec 3. Linha diretamente com o BNDES para financiamento e inovação, o valor mínimo tem que ser R$1 milhão de financiamento. E esse financiamento ele pode cobrir não só a parte de pesquisa, desenvolvimento, prototipagem, planta piloto, mas também a produção dos novos produtos e dos novos processos, tá? A implementação dos novos produtos e dos novos processos que a empresa vier a desenvolver. Mas só que o valor mínimo é R$1 milhão. O custo é muito bom, é 4% ao ano, né, para financiar em até 10 anos, mas o mínimo é R$1 milhão. Então, para uma empresa micro, o que eu recomendo? Recomendo fazer uma linha mais usual do BNDES, não diria nem o cartão BNDES, porque o cartão ele até ajuda em serviços de consultoria, por exemplo, da USP, da Unicamp, do Senai, serviços de consultoria de apoio à inovação, de metrologia, de obtenção de certificação da qualidade, de conformidade, né? Isso, o cartão BNDES ajuda nesses serviços de apoio à inovação, mas projeto completo de apoio à inovação aí é BNDES automático, tá? O custo do BNDES automático que é uma linha padrão do BNDES, é um produto quase que de gaveta, né? O próprio nome já diz, BNDES automático. Custo varia entre 10% e 13% entre 9,5% e 12,5% ao ano, né? E na média 10,5% ao ano, que equivale aí a uns 0,9% ao mês. Carência, que é igual ao prazo de implantação, mais 6 meses. Prazo de amortização geralmente varia de 48 a 96 meses, é negociado muito em função das garantias que a empresa oferece, né? Na média fica 60 meses de prazo de amortização, é isso que o mercado geralmente opera, né? Estou falando do mercado porque é uma linha indireta, né? O cartão BNDES, quer dizer, o BNDES automático, ele é repassado através de instituições financeiras repassadoras, que nem bancos varejistas, também bancos regionais de desenvolvimento, como a Invest São Paulo, que é do governo do estado de São Paulo, BRDE, que é de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, Desenho Bahia, Invest Rio, Banco do Nordeste Brasileiro, BASA, né? Nessas instituições de desenvolvimento, nas quais a tônica é desenvolvimento regional e que são repassadoras do BNDES, a empresa pode muito bem apresentar um projeto que envolva todo o trajeto, a trajetória de inovação dela, desde a pesquisa básica e aplicada até a fabricação do produto ou a implementação do processo inovador, né? E ela pode obter nas linhas do BNDES condições aí de 10%, 10,5% ao ano, na verdade entre 9,5% e 12,5% ao ano, né? Prazos aí bastante interessantes, né, para financiar até 90% desse projeto. Porém, nessas instituições de desenvolvimento regionais, muitas vezes elas têm elas mesmas linhas de apoio à inovação também.
às vezes em condições até melhores que as nossas, tá? Então, fica essa dica, procurar instituição regional de desenvolvimento, como essas que eu citei, e se a empresa também tiver um bom relacionamento com bancos de varejo, é uma opção também para fazer a linha BNDES automático e financiar esse projeto de inovação. Perfeito. Obrigado, Marco. Marco falou no começo, mas eu vou enfatizar. Ele está deixando com a gente, aqui com a equipe, o material que ele apresentou, mais o PDF da tese e mais as tabelas das correlações. Nós vamos colocar no site do Observatório. Para quem já conhece, no site do Observatório tem o link para os vídeos das demais apresentações. Daqui a algum tempo a do Marco Antônio, ele já autorizou também, vai estar disponível lá, que o Jorge, o nosso Fellini, nosso editor de imagens, ele faz uma pequena edição, porque às vezes começa antes, a gente está conversando aqui, ele corta um pouquinho, tá? E logo a gente carrega no site. Então a gente vai ter o vídeo dessa apresentação, as tabelas de correlação, as transparências e a tese, que obviamente, ninguém precisa falar na tese, está tudo melhor explicado do que aqui numa conversa muito rápida, tá bom? Marco, muito obrigado, espero contar com você em outras oportunidades e convidar todo mundo para o seminário da próxima segunda-feira, que vai ser com o Diogo Coutinho. O Diogo Coutinho é um dos membros assim, da coordenação do NAP. Ele trabalha com Direito e Desenvolvimento, ele é professor da Faculdade de Direito lá da USP, do Lago de São Francisco, né? E ele vai discutir aqui Direito e Desenvolvimento, uma agenda de pesquisa aplicada. Tá? É interessante porque nós temos pouquíssima discussão com os nossos advogados, né? Sobre as questões de desenvolvimento. Até você falou, tem um pouco de burocracia, tá? Todo mundo reclama, tá? Mas eles têm uma visão a oferecer, inclusive, de como melhorar e quais são as relações entre os conceitos, por assim dizer. Tá bom? Muito obrigado. Então, até segunda-feira que vem. Beleza, foi legal. Gostei.